Graça e paz. Eu sou a Aline Paulo e esse é o podcast Metamorfose. Mais uma vez estamos aqui reunidos para trazer um testemunho para edificar a minha e a sua vida. E a nossa convidada dessa semana é uma convidada muito especial. Seja bem-vinda, Núbia. Olá. Obrigada. Eu tô nervosa. Normal, mas pode ficar à vontade. Obrigada. Fiquei muito feliz, viu, de você ter aceitado o nosso convite para compartilhar aquilo que o Senhor, tem colocado já ao seu coração. E fiquei muito feliz mesmo. Eu que fiquei feliz pelo convite, fiquei muito feliz mesmo. Não esperava, de verdade. Não. Eu falo que o Senhor, Ele nos traz, histórias que às vezes até mesmo, no meu caso, não conheço a sua história, realmente eu não conheço quem que é a Núbia. E eu falo que o Senhor, Ele é quem conhece, E Ele sabe as vidas que precisam ser edificadas através da sua vida. Amém. E eu fiquei muito feliz, viu? Núbia, se apresenta para nós, para quem não te conhece. Então, eu sou a Núbia, sou casada com o Gilvan há 17 anos, sou mãe da linda Alice e da linda Isabela, meus amores. Eu sou da Igreja Batista Cristo Vive, deve ser mais de 20 anos, eu sou péssima para datas e números, viu, gente? Já vou logo avisando. Mas nós congregamos aqui há muitos anos, Eu conheci o meu esposo aqui, nos casamos aqui, trabalho na obra do Senhor aqui desde quando viemos, tivemos a nossa vida transformada aqui na igreja, pela vida do pastor Darcy, por todo o trabalho que já foi feito. No encontro com Deus, foi quando o meu pai realmente voltou para Jesus e teve a sua vida transformada, e aí a gente vai aprofundar um pouquinho nisso. Mas eu fiquei pensando, sabe, Aline, quando você me chamou, eu falei, gente, eu já ouvi testemunhos tão lindos de conversão, de transformação, e eu fiquei pensando assim, gente, eu nasci num lar evangélico, será que eu tenho um testemunho que vai impactar, que vai edificar, assim, de uma maneira como foram os outros, porque cada episódio que a gente assiste, a gente fica impressionado com como Deus faz as coisas, E eu fiquei bem com medo mesmo. E, meu Deus, será que a minha história tem algo, para edificar? E aí o Senhor ministrou algo no meu coração. Então, a Núbia, quando os meus pais se separaram muito cedo, entrando um pouquinho na minha história, Claro. Eles se separaram, eu tinha de 9 para 10 anos. Como eu falei, eu tenho um pouquinho de dificuldade de lembrar idades certas, mas era mais ou menos até 11 anos no máximo. E foi, eu vivi era um relacionamento muito conturbado, muitas brigas, E desde quando eles se separaram, o que Deus realmente colocou no meu coração foi que a Núbia, ela foi uma menina que ela sempre creu, e eu tinha muita fé de que Deus transformaria a situação. Então, eu continuei frequentando a igreja com os meus tios. O meu tio passava, minha tia passava, pegava gente pra ir pra assembleia, escola bíblica dominical. Eu sempre vivi naquele ambiente, sabe? Eu nunca deixei de frequentar. Mesmo os meus pais, quando eles estavam casados, eles distanciaram, dos caminhos do Senhor. Eles se conheceram na igreja, mas durante esse período, de casamento, eles se desviaram. Só que eu nunca perdi a fé. Eu me lembro que quando eles estavam casados, eu continuava indo para a igreja, eu fazia todas as correntes possíveis existentes à face da terra na igreja. Na época, eu frequentava quadrangular, e eu lembro que meu pai me levava, me deixava lá, depois me buscava, ele não ia. E eu lembro muito de uma menina com muita fé. Eu me lembro de estar ajoelhada e orando ao Senhor para que eles voltassem para os caminhos do Senhor. Eu me lembro de ungir as minhas mãos com óleo na igreja e chegar escondido em casa e passar na cabeça do meu pai sem ele saber. Eu acho que ele não vai ficar sabendo disso agora. Sem ele saber, mas crendo, sabe? Eu sempre tive muitas experiências com o Senhor desde muito nova. E eu fiquei pensando assim, gente, como é bonito, a fé. Hoje eu trabalho na igreja com os adolescentes e eu falo isso para eles, eu falo assim, vocês têm oportunidade de ser usados pelo Senhor
para às vezes transformar a vida da sua família, sabe? Não, Deus sabe, né, de todas as coisas. Infelizmente, meus pais realmente se separaram. O meu pai, né, casou novamente com a Neuzinha, que é uma pessoa que eu amo. Tiveram a Amanda, minha irmã, minha caçulinha. Ela já tem 22 anos. Para mim, ela é a Amandinha de 10 para sempre, né? Então, assim, eu sei que Deus transformou algo ruim, né? Que é a separação de um pai e mãe, que a família sofre, né? E eu, como filha mais velha, eu sou a mais velha de 5 irmãs, todas mulheres, né? Não. Então, eu vivi muitas coisas que hoje eu vejo que o Senhor transformou o meu choro em riso, graças a Deus, né? A nossa família se estruturou no Senhor, né? O meu pai voltou para os caminhos do Senhor, ficou muito tempo desviado. E hoje eu vejo onde Deus o colocou, e eu lembro daquela menina ajoelhada orando para que o pai pudesse voltar para os caminhos do Senhor. E quem conhece um pouco o testemunho dele, sabe, né? Que ele não acreditava que ele passaria dos 40, né? E Deus transformou a vida dele realmente, né? Então, assim, eu falo com os meus adolescentes, eu falo meus meninos. Eu falo com os meus meninos que eles têm oportunidade de serem usados pelo Senhor, de ter experiências com o Senhor, sabe? Se você quiser me interromper, você me interrompe, tá? Mas eu lembro, na idade de adolescente aqui na igreja, eu fiz tudo que tinha para fazer, eu tava dentro, sabe? Cuidar das crianças, ministério de dança, e principalmente o Shema, que foi um ministério que Deus... Nós tivemos eu tive tantas experiências com o Senhor no ministério, no trabalho, na obra, sabe? Que edificou a minha vida, sabe? Eu lembro de uma pregação que falava assim, Senhor, eu quero que o Senhor me use, tipo aquele jeans que a gente não para de usar, porque toda hora surrado. Eu falei, Senhor, me usa como um jeans surrado. Eu quero ser um jeans surrado, Senhor. Porque eu quero que o Senhor me use. Precisa de alguém? Eu tô aqui. Precisa de alguém? Eu tô aqui. Entendeu? E eu fui muito edificada aqui, trabalhando na obra, sabe? Quantos testemunhos a gente tem de conversão, de evangelismo nas ruas que a gente fazia. As viagens, né, que a gente fez. O pastor Darcy dirigindo a Kombi. A igreja tinha uma Kombi, você sabia disso? Não sei. A igreja tinha uma Kombi e o pastor Darcy levava a gente a algumas viagens. Às vezes era o pastor Júnior que dirigia e às vezes era o pastor Darcy. E a gente ia para as cidades aqui. Fazia apresentação. A gente ia cedo, chegava na cidade, fazia o evangelismo, fazia rua de lazer com as crianças, fazia apresentação na rua. E à noite convidava as pessoas para ir para a igreja. Então, Centro-Oeste aqui, todas as cidades, nós levamos a palavra através do teatro. Legal. Eu amo teatro. É um ministério e as experiências que a gente, nessas salinhas, a gente orava, Deus falava, Deus usava pessoas ali e falava coisas com a gente tinha tantas experiências, sabe? Então, eu lembro daquela Núbia, aquela criança, aquela adolescente que cresceu crendo. E eu percebo o cuidado do Senhor comigo, em tudo, sabe? Em tudo. A minha decisão de me gastar na obra, no sentido assim, de me doar ao Senhor, né? De estar 100% com o meu coração voltado ao Senhor. De entender mesmo o que é servir. Né? Como Jesus fez. Assim. Exato. De não ter tempo ruim para você servir, sabe? Independente das circunstâncias, porque infelizmente, algumas pessoas, isso eu não tô gostando, então eu não vou fazer mais. Verdade. E na época a gente não tinha isso. A gente já chegou a dormir aqui na igreja, porque a gente ia sair de madrugadinha no outro dia. A gente amava ir fazer a obra. E eu vi Deus me honrando em todas as coisas. Sabe quando a gente fala que cuida das coisas do Senhor, que Ele vai cuidar das suas? Sim. Então, nesse ministério de teatro, eu conheci meu esposo. Na verdade, o meu esposo foi assim. Meu pai tinha uma fábrica de calçado e meu esposo foi trabalhar para o meu pai. E lá, eu estava trabalhando lá, conheci ele com 15 anos, só que, né, a gente se olhava, e eu me achava assim, ninguém olha para mim, eu não me achava uma menina
que chamava Tipo, atenção. atraente, Não, assim. não, eu não me achava. Inclusive, gente, eu estudei com essa moça aqui. Nossa, ela é linda hoje, mas pensa numa loura, linda. Essa a gente jogava queimada, morria de medo, você lembra? É mesmo. As bolas dela eram fortes pra Forte. caramba. E você chamava atenção, eu lembro disso. Você tinha um cabelo cacheadinho. Pois é, e eu não me sentia assim. Por mais que o Senhor trabalhava a questão de cura interior na minha vida, eu tinha muita dificuldade de me ver uma pessoa que chamasse atenção. Aham. Só que eu falei assim, Senhor, eu entreguei até isso pro Senhor, sabe? Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor cuide da minha vida nos mínimos detalhes. Então, o meu marido foi a única pessoa que eu beijei na minha vida. Sério? Eu falo isso com os meus adolescentes, com as minhas meninas, e eu falo assim, gente, vale a pena você se guardar pro Senhor, no Senhor, sabe? Aham. E eu falava assim, eu não achei minha boca no lixo, por que eu vou sair beijando todo mundo, sabe? Eu falo isso com elas hoje, falei assim, gente, vocês são preciosas. Para que vocês vão se colocar, se sujeitar, sabe? Sim. As situações, se dê o valor. E isso juntava um pouquinho a vergonha daquela pessoa que não se achava atraente, mas eu falava, Senhor, o Senhor está cuidando do meu coração. E aí, o Gilvan foi trabalhar na fábrica do meu pai, e a gente ficou amigo, e começou a conversar e tal. Só que, aí ele apaixonou por mim, tá? Foi ele que apaixonou, foi. Tá, Gilvan? Que conste nos autos que você apaixonou primeiro. E eu não gostava dele. Eu gostava de outro menino aqui da igreja. Só que nós temos uma amiga muito querida que falou, Núbia. Aí ele falava pra essa amiga, olha, a Luana. E falava, nossa, eu gosto da Núbia e tal. E ela vinha falar comigo, Núbia, presta atenção, o Senhor tem algo melhor pra você. Olha pro lado e vê o que o Senhor tá te dando e você tá perdendo. E eu não percebia. Eu não percebia que ele gostava de mim. E ele era daqui da igreja também. Aí meu pai ganhou ele pra Jesus Tá. na fábrica, Aham. né? Que tinha as orações lá todos os dias. Aí meu pai pregou pra ele e ganhou ele pra Jesus. Ele veio pra igreja. É um homem de Deus maravilhoso. E aí, no teatro... Aí ele entrou pro teatro. Eu no teatro, ele entrou pro teatro. E no teatro a gente começou... Né, se olhar assim, eu falei, eu acho que meu coração, o Senhor começou a tirar de uma forma aquele sentimento que eu tinha, perdão, bati, aquele sentimento que eu tinha, Deus me mostrou, não é isso que eu tenho pra você. Você não entregou seu coração pra mim? Deixa eu te dar, então, faz o que eu tô te mostrando, sabe? Aham. E aí a gente se conheceu e eu lembro que a gente não... nós enamoramos. A gente trocava cartas. Ai, gente, parece um dorama. É mesmo? Eu falo, as meninas, as adolescentes ficam apaixonadas com a história. E eu lembro que a gente... Mas parece bobeira, Aline, mas não é. Porque hoje em dia, a sociedade está tão deturpada nessa questão dos sentimentos e, né... Você não vê essa questão do se guardar, do esperar no Senhor, do pedir ao Senhor uma direção, Verdade. sabe? E aí, nós tivemos um relacionamento tão puro, sabe? Assim, a gente trocava cartas e aí a gente começou, né, realmente a ver que existia um sentimento e conversamos com meu pai, com minha mãe e aí começamos a namorar. E nunca paramos de fazer a obra, sabe? Sempre estivemos juntos, assim, envolvidos na obra do Senhor. E aí nos casamos aqui na igreja, temos, né, as nossas 2 filhas. E eu fico olhando assim para Deus, eu falo assim, meu Deus, como o Senhor é bom, né? Como o Senhor realiza sonhos, sabe? Era isso que eu ia falar, assim... no dia de hoje é de encantar, né, Núbia? Como você falou mesmo, foi seu primeiro namorado, a primeira pessoa que você resguardou. E no dia de hoje, não é o que o mundo lá fora prega. E como eu trabalho com adolescentes, eu contei essa história toda para elas num retiro que a gente fez com os adolescentes. Eu contei toda a minha história para elas, para mostrar para elas assim, vale a pena se guardar no Senhor. Sabe, Deus tem algo para você que é muito melhor daquilo que você pode pensar ou pedir.
sabe? E eu nunca imaginei que eu teria, até por questões materiais mesmo, o que eu tenho hoje, porque eu nunca pedi para o Senhor na proporção do que eu tenho. Eu nunca pedi para o Senhor. Ele te deu muito Muito mais. Mas é muito mais. Mas assim, uma coisa que eu e meu marido, nós sempre tivemos. Se tinha pouco, tá ótimo, Senhor, obrigada. É impressionante, assim, a nossa gratidão com o Senhor em qualquer lugar que a gente estivesse, em qualquer casa que a gente estivesse morando, em qualquer situação financeira que a gente estivesse passando. Nós somos sempre gratos ao Senhor, sabe? E isso veio desde muito cedo. E eu acho que o Senhor nos honra. Eu acho não, eu tenho certeza. Sim. Né, que o Senhor nos honrou nisso. O fato da gente se resguardar e esperar o tempo certo de tudo. Deus me honrou e eu fico tão feliz com o Senhor. E eu tento passar isso hoje em dia porque é possível ainda. Sabe? Não é uma coisa... Não é feio. Pelo contrário. É bonito, né? Pelo contrário. Se você está tão escondido no Senhor... Isso que eu queria. Eu queria estar tão escondido no Senhor que para o Gilvan me encontrar, ele teria que encontrar Jesus primeiro. Entendeu? Sim. Eu estava tão lá dentro, como assim... Para você me achar aqui dentro, você vai ter que passar por Jesus. E aí não tem como passar por Jesus sem ter a vida transformada, né? E o Senhor, ele tem feito assim, coisas lindas na minha vida por causa dessa obediência, sabe? Desse desejo de fazer aquilo que agrada o coração do Senhor. Não tô falando que eu sou perfeita, não. Sim. Entendeu? Mas aí eu fiquei pensando... Quando eu comecei falando sobre a questão de não ter um testemunho de conversão, mas eu tenho meus testemunhos de confiança no Senhor. De fé, de gratidão. De gratidão. Hoje eu vejo meu pai é pastor hoje, né? Eu vejo ele, né, ocupando o cargo que o Senhor o colocou nessa cidade. E o que mais me agrada, o que mais me deixa... feliz é ver que ele é um homem de Deus, que o Senhor cuidou, sabe? E o Senhor honrou as minhas lágrimas e as minhas orações. Te cortando, Pode? Quando você veio para aqui, seu pai já tinha voltado? Não, assim, eu morava com ele na época e ele falou, nós vamos procurar uma igreja para congregar. E aí a gente foi em uma, foi em outra. Ele tem o testemunho dele com o pastor Darcy, né, que ele já contou algumas vezes, que quando ele estava desviado, ele viu o pastor Darcy uma vez e falou assim, esse negão aí não tá com nada. E aí eu falo que quem não tava com nada era ele, né, porque o pastor Darcy tinha Jesus e ele não. Por mais que conhecia Jesus, né? Tanto ele como a minha mãe conhecem Jesus, né? Cresceram no ambiente, né, da palavra, mas por questões pessoais, né, se distanciaram. Mas o que mais me deixa feliz é ver Deus usando ele, sabe? Inclusive para ganhar o meu marido. Sim, entende? Achei lindo. Ele ganhou o meu marido para Jesus. E é um homem de Deus também. Porque... Não, eu fico imaginando na cabeça dele, né? Ele fica todo feliz. Fica. Imagina. Ele fica feliz, até porque meu marido é um homem de caráter. Então, obviamente, né, ele já via ali um potencial pretendente. Mas, assim... Deus é muito bom, Aline. Eu não tenho, assim... Por mais, né, que todos temos nossos problemas, temos nossas dificuldades do dia a dia, nós temos nossas questões, o Senhor, Ele não nos desampara. E quando a gente está escondido nele, quando a gente está, né, dentro da vontade dele, as outras coisas parecem... eu não sei, a paz que excede todo o entendimento, por exemplo, o meu primeiro neném, nós perdemos. E muito comum, né, de acontecer. Sim. Só que no dia de fazer a curetagem, a médica furou meu útero. Então, durante o processo de curetagem, eu tive um furo no útero. Ela ficou com a situação assim, eu vou deixar para ver se vai cicatrizar ou eu vou abrir para poder fechar.
Aí, quando eu voltei da anestesia, da curetagem, ela falou comigo, olha, Núbia, era dia 1º de janeiro. Não tem anestesista no hospital. Isso tem mais de 13 anos atrás. Não tem anestesista no hospital. Então, eu vou ter que eu fiz uma cesariana sem neném, que ela teve que abrir todas as camadas que se faz com uma cesariana para acessar o meu útero, para fechar o pontinho lá. E aí eu saí, eu voltei, e eu só lembro de eu falar com ela assim, doutora, tá tudo bem, Deus tá no controle de tudo. E apaguei de novo. Quando eu voltei, né, da anestesia, da segunda anestesia, eu lembro que meu marido estava desesperado, porque eu entrei para fazer um procedimento relativamente simples e fiquei 4 horas lá dentro. Então, ele estava desesperado, né? E aí, eu lembro que muitas pessoas vieram falar comigo, mas você vai ter que processar, que absurdo, que não sei o quê. Mas o meu coração, Aline, ficava assim, Deus não está no controle da minha vida? Por que Deus só está no controle da minha vida quando as coisas boas acontecem? E eu lembro que eu tive que debater com algumas pessoas e falar assim, Deus está no controle da minha vida. Se Ele permitiu, porque eu creio assim, o diabo ele não tem autoridade sobre a minha vida. Ele não toca na minha vida. Se eu estou debaixo da proteção do Senhor, Ele pode tentar. E aí a gente sente opressões e tal. Sim. Mas me tocar, não toca não. É assim que eu creio, né? Não toca, nenhuma praga chega à minha tenda, eu creio assim. E eu consagrei a minha vida ao Senhor. Então, se Ele permitiu que isso acontecesse, talvez fosse para que eu estivesse dando esse testemunho aqui agora, sabe? De que o Senhor está no controle da sua vida, sabe? Quando eu passei por isso, eu fiquei com medo, óbvio, sabe? Eu fiquei triste, óbvio, eu chorei muito. Mas a paz que excede todo o entendimento estava dentro de mim de uma maneira que eu acalmava as outras pessoas, sabe? Eu que falo, gente, calma, eu tô bem, eu tô aqui, o Senhor tá cuidando, tá tudo bem. E aí, pouco tempo depois veio a Isabela, minha princesa, depois veio a Alice. E assim, o Senhor tá cuidando, sabe? Essa questão do confiar. Eu me lembro de um testemunho que eu tive com o Senhor, que eu ia fazer um aniversário bem intimista, assim, pra família, na roça do meu pai, e tava marcando muita chuva, era janeiro. E era só um bolinho mesmo, alguns amiguinhos, assim. E eu lembro que lá tinha uma mesinha de madeira, e eu pedi a Neuzinha, falei, Neuzinha, eu posso pôr essa mesinha de madeira lá fora? Porque eu queria fazer, debaixo de um pé de goiaba que tinha, pra ficar bonitinho pra fora. E parece simples, gente, mas Deus falou demais nesse dia comigo. E eu falei, vou colocar lá. E todo mundo vinha e falava assim, Núbia, vai chover. Vamos fazer na varanda? Aí vinha outro e falou, Núbia, vai chover. E o céu ficando preto, de verdade. A chuva quase caindo. Tava muito nublado. E lá tem uma piscininha pequena para as crianças brincar e tal. E aí eu falei assim... E aí, eu lembro que a Neuzinha falou comigo, olha, é uma mesinha bonita de madeira. Ela falou assim, se começar a chover, você põe minha mesinha pra dentro. Aí eu falei assim, vou colocar na varanda. E eu pedindo pra Deus, Senhor, não deixa chover, não deixa chover, não deixa chover. E aí, de tantas pessoas falarem comigo, eu falei assim, então vou montar a mesinha na varanda. Aí o Espírito Santo me parou na hora e falou assim, mas você tá me pedindo pra não chover? Você não tem fé que eu vou responder sua oração, não? Nossa. Deixa a mesinha na chuva. Na chuva não, deixa a mesinha aí onde você colocou e confia se eu vou ou não mandar a chuva. Menina, abriu um sol. A chuva rodeou a gente assim, ó. E não caiu uma gota de chuva. Eu tenho as fotos lá, o sol mais lindo, os meninos brincaram, nadaram. E foi assim, uma experiência de confiar, mais uma, de confiar. De confiar que o Senhor nunca me abandonou nem naquela menininha de 12 anos que orava pelos pais. É um testemunho que eu já contei que quando, né, acontecia alguma briga dentro de casa, alguma situação, eu entrava pro meu quarto e eu pedia o Senhor para me abraçar. E aí eu fazia assim e ficava lá chorando e abraçada comigo mesma. Eu falava, Senhor, me abraça. E eu fiz isso algumas vezes. Fazia isso algumas vezes. E só que aí eu fui crescendo e eu falei assim, ai, que bobeira, né? A novela... Coisa boba. Que coisa boba. Parei de fazer essa oração. E muitos anos depois, aqui na igreja, veio um pastor de Belo Horizonte pregar no culto de jovens.
E eu lembro que ele chegou pra mim num momento de oração, eu tava lá na frente recebendo oração. Ele chegou pra mim e falou assim: Deus tem saudade dos seus abraços. Aline, eu caí no chão. Eu chorava tanto. E ele falou, ele foi muito claro. E é uma coisa que só eu sabia. Só eu sabia disso. Porque eu não fazia isso na frente de ninguém. Eu estava escondida no meu quarto chorando, pedindo, Senhor, me abraça. Né? Quem, infelizmente, né, as crianças que vivem numa casa onde há muitas brigas, o desespero de uma mais velha, que às vezes tinha que acalmar as mais novas, eu ficava desesperada, eu não tinha para quem pedir socorro. Sim, e eu falava, Senhor, me abraça. E aí depois eu paro e o Senhor vem e fala, eu tenho saudade dos seus abraços. Sabe, como que eu vou deixar de confiar que Ele tá no controle de tudo? Sabe, Ele tá no controle da minha vida em tudo. Mas é tudo mesmo. Claro que eu tenho meus momentos de, meu Deus, e agora? Né? Humano, né? Humano. Né? Nós temos passado agora um momento de saúde com meu sogro, e o desespero às vezes chega de ser um desespero, mas é aquele medo. Sim. Mas aí o Senhor vem e fala comigo, sabe? Eu tô no controle. Entrega pra mim. E você falou algo, né, que você viveu aí nesse momento que você teve o útero perfurado, né? Furado, na verdade. Que muitas das vezes a gente quer deixar o controle pro Senhor só nas coisas ruins das nossas vidas. Ou boas das nossas vidas. Quando tá tudo bem, é o Senhor que tá no controle. Isso, e quando tá ruim, meu Deus, eu que tenho que tomar as decisões. E isso é muito normal entre nós, né, de acontecer. Às vezes, quando a gente nos pega pensando, às vezes a gente já tomou decisões, né, precipitadas ou até mesmo sem consultar quem está no controle, né, isso acontece muito com a gente. É porque a gente tende a confiar na força do nosso braço. Eu sou uma pessoa um pouco centralizadora. Centralizadora, assim, eu quero... O que tem que fazer? Eu faço. Só que aí, Deus tem falado muito comigo durante esse período agora, né, com o meu sogro, Núbia, calma, sabe? Você não vai conseguir fazer tudo sozinha. E eu sou uma pessoa, eu era uma pessoa um pouco difícil de me abrir. Eu sou a pessoa para que eu recebo. Precisa de ajuda? Vem falar comigo, desabafa. Mas eu me abrir para outra pessoa era muito difícil. E até isso eu entreguei para o Senhor, sabe? E o Senhor mandou pessoas para mim. Deus falou comigo num encontro que eu estava trabalhando que Ele estaria mudando os meus ares. Eu estou mudando seus ares. Eu entendi que era uma questão de como a minha amiga fala, Kelly, as mesas que eu sento, sabe? E ele foi muito claro, ele falou assim, eu estou mudando ambientes, ele falou isso, eu estou mudando ambientes. E Deus realmente mudou. Ele tirou algumas pessoas ou afastou, sabe? E em quem às vezes eu tentava depositar minha confiança. E Ele trouxe pessoas para perto de mim que eu falo assim, que eu pude me abrir, que eu pude ser mais vulnerável, sabe? Que eu nunca, talvez por causa um trauma de criança, da filha mais velha, que não podia ser vulnerável, porque tinha que proteger as outras, né? Eu não podia ser. Então, eu tinha que estar sempre bem. Então, eu continuei sendo assim. Só que a gente precisa um dos outros, sabe? A gente precisa ter uma pessoa de confiança em quem você vai pedir uma oração, que você vai poder se abrir e contar, né? Claro que você não vai fazer isso com todo mundo, mas a gente tem que ter essa pessoa. O próprio Senhor, né, Núbia? Eu acredito que o próprio Senhor, Ele traz para nós. E foi isso que Ele fez. É como você acabou de falar. Às vezes, existem pessoas à nossa volta, e aí, sem mais e sem menos, ou até sem acontecer nada, as pessoas se distanciam e vêm chegando outras. E eu acredito ser o próprio Senhor. E a gente, às vezes, pede o Senhor para Deus, né, toma a direção da minha vida, tira de perto de mim, Senhor, aquilo que não for da sua vontade. Não estou dizendo que as pessoas que se afastaram... Não é isso que eu quero dizer. Mas, assim, Deus, você pede para Deus tirar, para Deus controlar.
para Deus cuidar. E aí, quando ele faz, a gente às vezes acha ruim. E começa a questionar, mas por que fulano de tal não tá mais na minha vida? Exato. Né? Mas você não pediu para eu controlar, você não pediu para eu cuidar. Verdade. Então, até nisso, sabe? Hoje eu tenho, assim, algumas pouquíssimas pessoas, mas eu tenho pessoas que eu posso me abrir, que eu tô em desespero, ou algum momento de muita ansiedade, eu posso ligar, sabe? Eu tenho a quem recorrer para ser minha amiga, sabe? Assim, de ouvir, de se alegrar comigo as minhas vitórias, E sabe? eu acho muito importante, né? Eu acho, quando você vê uma pessoa que chora com você, chorar todo mundo chora, tanto que os velórios ficam todos cheios, né? Sim. Mas quando a pessoa se alegra com uma vitória sua, é algo assim de você falar assim, não, essa pessoa merece lugar na minha vida, Verdade. sabe? Merece estar aqui e participar das vitórias comigo, do fruto dessa vitória, sabe? Porque você falar com uma pessoa e ela como tão feliz quanto se fosse para ela, e eu não deixava as pessoas às vezes me acessar para ter esse momento. Eu sempre fui muito, muito resguardada. Meu marido brincava que eu era antissocial, mas não sou. É porque eu sou muito... Eu não conseguia me abrir, sabe? E até o Senhor vem trabalhando isso em mim. De confia, eu tô até nisso Deus está cuidando, sabe? Uhum. Então, assim, eu não tenho um testemunho de, olha, eu era do mundo e eu vim para Jesus, mas todos os dias eu tenho vivido experiências com o Senhor, né? Tem os nossos momentos de altos e baixos, às vezes a gente está mais sensível à voz do Espírito Santo, outras vezes, às vezes não, mas eu tenho tentado confiar no Senhor por causa disso. Eu tenho uma história de cuidado. Você falou algo e a gente sempre compartilha entre nós aqui, antes das nossas gravações, que quando o Senhor, né, faz esse convite, porque eu entendo que é o Senhor, sabe, Núbia, que sopra o nome das pessoas, né, na nossa equipe, e a gente ora e o Senhor confirma. E aí, muitas estão falando com você, de tipo assim, nossa, mas eu nem tenho um testemunho tão impactante para contar. Nossa, mas eu nem tenho uma transformação de vida, né? Mas, na verdade, tudo onde o Senhor põe a mão é grandioso demais. A confiança, o relacionamento que você teve e tem com o Senhor é algo que precisa ser compartilhado. O sonho, a pureza de ter um relacionamento, entende? Sim. Que nos dias de hoje são algo... Eu falo com as minhas filhas, eu conto para elas, né? Elas sabem da história minha e do Gilvan. E eu falo com ela, olha, eu não espero que você tenha uma história igual à minha, porque cada um tem a sua história. Sim. Mas a minha deu certo assim, principalmente por uma obediência ao Senhor. E se você está debaixo de obediência ao Senhor, a chance de dar errado é muito menor, sabe? É muito menor. Claro que o meu casamento não é mil maravilhas, né? A gente, 17 anos de casados, nós já comemos alguns pacotes de sal juntos. Mas nós somos bons amigos, sabe? O Senhor, assim, Ele é um homem de Deus. Então, Deus é o alicerce do nosso lar. E eu falo com as meninas, sabe? Falo, olha, quando vocês forem encontrar alguém, vocês têm que... Olha pro papai. Olha pro papai, como ele é um homem trabalhador, honesto. Eu enalteço todas as características positivas dele, para que elas vejam e conheçam a nossa história, para falar assim, não, eu quero uma história igual a da minha mãe. Eu ficaria muito feliz se elas quisessem esperar no Senhor de verdade, sabe? Eu falo com as adolescentes lá aqui da igreja sobre isso, falo assim, vocês são preciosas. Não passa, sabe? Entrega seu coração para o Senhor. A Bíblia fala, né, de tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Eu preguei isso para elas. Assim, guarda os seus sentimentos. Confia no Senhor.
Espera o tempo certo das coisas, sabe? Deixa o Senhor apresentar as coisas certas, o tempo certo. Então, assim, eu espero que as minhas filhas tenham uma história tão bonita quanto a minha, sabe? E é muito importante você falar isso, Núbia, porque no seu caso você teve uma história linda, né? E quer que as suas filhas tenham, né, uma história. Mas para as pessoas que não têm o histórico de uma família, né, de uma história dos pais, é muito importante também que a gente entenda que elas não precisam ter a mesma vida, a mesma história, né, que pode construir uma história baseada num conto de fadas como a sua. Talvez os pais de quem, né, das adolescentes que vão nos assistir, talvez as histórias dos pais delas não foram tão lindas. E aí elas ficam imaginando um relacionamento assim, como os pais. Não vou dar certo com ninguém, ou vou ter vários relacionamentos até um dar certo. Repetindo a história, né? Isso. E é tão importante quanto entender que você acaba de nos apresentar uma história linda, né? E que existe algo diferente para as pessoas, né? Mesmo que as histórias que elas conheçam não é uma história legal de seguir. Até porque a minha não foi. A do meu esposo não foi, né? Nós dois temos pais separados. Exatamente. E aí é uma escolha que nós dois fizemos. Eu vou fazer... O meu pai falou isso comigo, olha, você conhece o caminho das pedras. A minha mãe, né, já me deu orientações, tipo, eu sei o que deu errado lá. Vou cometer, talvez, erros diferentes. Talvez cometa os mesmos erros, mas eu vi uma história acontecer. Então, eu vou seguir o mesmo caminho? Eu posso fazer diferente. Nossa, perfeito. É isso que eu queria falar. Você pode fazer diferente. Mesmo você tendo um lar com uma história diferente da sua, você resolveu e decidiu que é uma história nova. E mesmo quem hoje, né, nos ouve e tem um histórico, tem uma história, né? Às vezes o seu relacionamento hoje, Núbia, é muito bonito, mas a maioria das pessoas não tem essa história que eu tive. Mas a partir de agora, você pode, no Senhor, pedir Ele que transforme a sua história. Né? O Senhor pode transformar. O Senhor Ele transforma. Né? Quantos testemunhos nessa mesa já foram ditos sobre essa mudança? Só que como eu lido com adolescentes, eu gostaria muito que elas não sofressem, não precisassem sofrer para depois ter uma história transformada. Porque Jesus pode transformar. E é o desejo de toda mãe, né, Núbia? Eu gostaria muito que as meninas, igual eu falei, que as minhas filhas tivessem a minha história. Mas elas vão ter a delas. E eu vou estar ali dentro do meu papel como mãe, né? Eu não posso viver a vida delas, eu não posso impor sobre elas a minha vontade. Estou ensinando no caminho, não o caminho, né? Juntos eu tenho ensinado no caminho, né? O Senhor, a palavra. E mais do que isso, porque os filhos, eles mais fazem o que eles veem do que o que eles ouvem. Né? Não adianta eu falar com minha filha para não falar palavrão, sendo que eu falo palavrão. Né? Isso é uma coisa que a gente vê hoje nos adolescentes da própria igreja. Tem muitos adolescentes ali feridos e sem rumo, porque os pais estão feridos. Né? E eles veem e eles querem reproduzir. Mas você pode tomar uma decisão de fazer diferente. Foi difícil? É difícil, porque a tendência é você manter o padrão. Isso. Né? A tendência é essa. Mesmo ritmo. Porque não é ser casado dá trabalho, dá muito trabalho, né? Principalmente para nós mulheres. Eu entendo esse meu papel de auxiliadora, sabe? De ajudadora. E não é nenhum momento menor do que o papel dele de protetor, de provedor, sabe? A Bíblia fala que quando Deus fez a mulher, ele fez uma auxiliadora idônea. No dicionário, idônea é apta, capaz e moralmente correta. Olha quantas características o Senhor nos fez para eu conseguir fazer o meu casamento dar certo. Óbvio, gente, eu não estou generalizando e dizendo que então você sozinha consegue fazer dar certo. Não é isso. Nós sabemos que existem muitas outras situações, mas no que me cabe, eu faço. Sabe? Eu dou o meu melhor, eu tento. Erro.
Mas eu tento ser essa mulher de Gênesis, essa mulher apta, capaz e moralmente correta. Porque o Senhor me fortalece, sabe? O Senhor... Tem que ser só ele. É só nele. Às vezes a gente pede paciência, porque se ele der força, a gente faz o que não deve, né? Mas o Senhor... Gente, é uma fonte inesgotável de conhecimento, sabe? De conhecimento mesmo, da gente falar assim, Senhor, o que eu faço agora? E ele vem, ele traz, ele responde, ele fala, sabe? O Senhor é um Deus real, ele fala com a gente, mesmo no silêncio. Porque às vezes o silêncio de Deus é espera, né? Porque a gente às vezes quer uma resposta do Senhor de imediato. E ele tá em silêncio, às vezes é para fazer você esperar, não é a hora. O silêncio também é resposta. E quando a gente entrega, a gente confia. É fácil? Não. Principalmente quem é, igual eu já falei, né, centralizado igual eu sou, de às vezes querer fazer demais, a gente tem que aprender às vezes tirar o pé do acelerador e dar um passinho para trás, deixar o Senhor fazer, sabe? E deixar o Senhor, mesmo que não é o que eu quero, como a gente estava conversando antes, mesmo que as coisas aconteçam totalmente oposto ao que eu quero. Aí eu vou ficar chateada, eu falo com o Senhor. Igual eu orei ontem ao Senhor isso. Falei, Senhor, eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. O que eu estou vivendo hoje não é agradável, Senhor. Eu estou sendo muito sincera. Não está sendo agradável. Mas se a tua palavra diz que a tua vontade é, então eu vou esperar chegar a parte do agradável. Porque vai chegar. Alguma hora algo vai acontecer e o Senhor vai me dar paz que excede todo entendimento. Para conseguir chegar ao final disso. Então, é isso. Ele é o controle mesmo, né? Não tem jeito. Núbia, nós já estamos chegando no final, né? E que história linda. Eu falo que às vezes a gente fica esperando algo muito grandioso aos nossos olhos. Sim. Mas a sua história é grandiosa. Viu? Muito grandiosa. E eu queria te dar a oportunidade agora de você deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. É algo que realmente esteja no seu coração para as pessoas. Pode ficar à vontade. Tá. Eu gostaria desse testemunho que você possa tirar, né, aquilo que o Senhor colocar no seu coração de proveito, né? A gente tem que ouvir e absorver aquilo que é bom. Mas se eu tenho alguma coisa para dizer o Senhor é bom e pode demorar, né? Como na conversão do meu pai, né? A volta do meu pai para Jesus demorou muito, mas não perca a fé, sabe? Mesmo que pareça impossível, parecia aos olhos de todo mundo impossível que hoje o meu pai fosse o homem que ele é na carreira política, ou pastor e homem de Deus que ele é hoje. Não era nem para ele estar vivo. Mas o Senhor entrou com providência, sabe? E aquela menina de 12 anos que colocou a fé dele no Senhor, pode parecer que demora, pode parecer... O Senhor não demora, ele chega no tempo certo, sabe? Confia no Senhor, entrega seus desejos, seus sonhos, seu coração, meninas, adolescentes, entregue seu coração ao Senhor. Seus sentimentos ao Senhor, porque Ele tem o melhor para você. E aí, quando Ele começar a te mostrar, na idade certa, para todas essas coisas, Ele vai te mostrar, sabe? Ele vai apontando, colocando pessoas para te direcionar. Mas confia no Senhor, permaneça firme na presença dEle, doe a sua juventude, o seu melhor momento para o Senhor mesmo, porque o Senhor não fica devendo nada para ninguém. O Senhor, Ele é bom, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mesmo que neste momento não pareça. Mas vamos confiar no Senhor que Ele vai fazer o melhor que for para a minha vida ou para a sua vida. Então, glória a Deus. Núbia, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Que o Senhor continue te abençoando. Amém. Te levando a lugares altos. Amém. Né? Lugares, ambientes novos. Para você poder compartilhar essa história linda. Amém. Que o Senhor te deu e te confiou, né? É uma história de fé, de confiança desde pequena. E é nítido, quando você fala, a gente vê
que realmente a gratidão não está em falar, mas em sentir. É verdade. Né? Viver. Eu falo que a maior gratidão é aquela que a gente se vive. É verdade. Né? Porque é muito fácil a gente falar. Mas quando a gente vive a própria gratidão, é nítido. Viu? Deus abençoe a sua vida. Amém. Obrigada. Muito nada. Obrigada. Chegamos mais um fim de um programa. Deus abençoe a sua vida e até o próximo.